Dando continuidade ao estudo das soluções, estávamos falando sobre coeficiente de solubilidade e abordamos soluções saturadas, insaturadas e saturadas com corpo de fundo. Agora a gente vai falar sobre a solução supersaturada. A solução supersaturada é aquela solução em que ele vai apresentar de início um corpo de fundo, ou seja, eu coloquei mais soluto do que o coeficiente de solubilidade permitia. Então eu tive ali um corpo de fundo, certo? Contudo, eu faço com que esse sistema tenha um aumento de temperatura. E com o aumento de temperatura, a solubilidade da minha solução, ela aumenta. O aumento de temperatura faz com que a solubilidade aumente. E aquele corpo de fundo, ele começa a ser dissolvido, tá? E então eu continuo colocando mais soluto e continuo aumentando a temperatura. E aí a solubilidade vai aumentando. Porém, quando a solução ela esfria, eu preciso ter o maior cuidado para que ela não precipite, pois qualquer movimento, qualquer barulho, qualquer coisa que faça meu sistema se desequilibrar, aquele soluto ele despenca. Ele deixa de estar dissolvido, então ele passa ali por corpo de fundo. Então isso aí é a solução supersaturada, certo? A diferença da supersaturada para a saturada com corpo de fundo é exatamente esse processo de aumentar a temperatura do sistema. E esse processo, na verdade, ele deve ocorrer em laboratório em condições específicas, porque aquela solução supersaturada, ela fica muito instável. Qualquer movimento, qualquer barulho, movimento que possa desequilibrar aquele sistema, faz com que todo aquele soluto que outrora estava dissolvido, ele precipite de uma vez. E agora a gente vai falar de curva de solubilidade. Para isso, coloquei aqui um gráfico para a gente poder analisar essas curvas, tá bom? Em que neste gráfico eu tenho aí coeficiente de solubilidade por temperatura e ele está fazendo a representação da solubilidade de uma determinada substância. Em que nessa curva de cor azul mais escura eu tenho aí o coeficiente de solubilidade e veja que bem no ponto X, certo? Ele está bem acima dessa curva, tá? Dessa curva de solubilidade. Se ele está bem acima, eu sei que essa solução é uma solução super saturada, tá bom? Porque ele está muito acima. Já no ponto Y, ele está bem em cima da curva. Eu sei aí que se trata de uma solução saturada. Já no ponto que está bem abaixo dessa curva, eu tenho aí uma solução insaturada, tá bom? E é importante lembrar que a temperatura e a pressão, eles influenciam na solubilidade da substância, certo? E quando a solubilidade aumenta com o aumento de temperatura, eu digo que essa solução apresenta uma solubilidade endotérmica. Lembrando que endotérmico quer dizer que absorveu energia. Então aqui eu coloquei um exemplo, um gráfico novamente, dessa solubilidade endotérmica. Veja que as linhas, as retas, certo? A curva ela está para cima. Então ela está dizendo aí que ela absorveu energia. Contudo, também pode apresentar algumas substâncias uma solubilidade exotérmica. Exotérmica é aquela que libera energia para o meio, tá? Para a vizinhança. Então, quando a solubilidade ela diminui com o aumento da temperatura, eu digo que eu tenho uma solubilidade exotérmica, que liberou energia. Eu coloquei o gráfico aqui para vocês darem uma olhada. Aqui é uma solubilidade exotérmica, porque liberou energia. Veja que a curva ela está para baixo, tá? Então, colocar os dois gráficos para vocês verem a diferença da exotérmica, aliás, da endotérmica para a exotérmica. E lembrando que em ambas as situações, certo? Seja solubilidade isotérmica ou endotérmica, se a substância ela estiver abaixo da curva de solubilidade, ela vai ser insaturada. Se ela estiver na curva, ela vai ser saturada. E se ela estiver acima, vai ser supersaturada. Então, eu trago aqui para vocês um exercício sobre curva de solubilidade, em que ele pede o seguinte: com base nesse gráfico, pode-se concluir que, acrescentando-se 20 gramas de cloreto de potássio, que é o sal, tá? Em 50 gramas de água,
a 20 graus Celsius, obtenho uma solução aquosa. O que é que eu vou fazer primeiro? Vou lá no gráfico e eu vejo, olha só, que aqui ele me dá massa do sal por 100 gramas de água. O que é isso daqui? Isso aqui é o coeficiente de solubilidade, tá bom? Pela temperatura. Veja que nas informações ele me diz o seguinte, ele colocou 20 gramas do sal em 50 gramas de água, só que no gráfico ele está por 100 gramas de água. Mas eu vou lá e ele fala completo, a 20 graus Celsius. Eu vou lá no gráfico e vejo a temperatura de 20 graus Celsius, qual vai ser a concentração desse sal que está no gráfico? Olha só, a 20 graus Celsius, a concentração do sal vai ser bem aqui, ó, 20, 30 e 5, certo? Então, a 20 graus Celsius, eu tenho 35 gramas de sal para 100 gramas de água, correto? Então, eu tenho aqui esses valores. E o que é isso daqui? Isso daqui é o coeficiente de solubilidade dessa minha solução. Beleza? Coeficiente de solubilidade dessa minha solução. Só que ele falou que ele colocou 20 gramas para 50 gramas de água. O que é que eu faço? Bem, se fossem outros valores, né, se fosse 40 gramas, 30 gramas, 80 gramas de água, eu faria aí uma regra de 3, simples. Mas como ele me deu a metade, então eu posso simplificar colocando a metade, né? Por 2, no caso, eu tenho aí 50 gramas de água, né, que é o que ele pede, aliás, que ele disse que colocou, e 35 dividido para 2, eu vou ter 17,5. Então, isso daqui vai ser a meu novo coeficiente de solubilidade, 17,5 gramas de sal por 50 gramas de água. Isso aqui é meu novo coeficiente. E eu vou utilizar os dados da questão com base nisso daqui, ó, esse novo valor, tá bom? E ele falou o seguinte, ele disse que colocou 20 gramas de cloreto de potássio, né, do sal. Se ele colocou 20 gramas e o coeficiente é 17,5, ele não atingiu, ele atingiu ou ele passou do coeficiente de solubilidade. Ele passou, né? Ele era 17,5 o coeficiente e ele colocou 20 gramas, ele passou. Logo eu vejo que nas minhas alternativas não pode ser insaturada, certo? Não pode ser insaturada, porque ele já passou. Então já não é a D nem a F. Então fica as alternativas o seguinte, saturada com corpo de fundo, beleza? Saturada sem corpo de fundo? Não, né? Porque ele já passou. Então, com certeza, ele nem foi igual. Se fosse ainda 17,5 gramas, aí seria só saturada. Mas como passou, então já não é sem corpo de fundo. Então, já tem aí o corpo de fundo. Tá bom? Agora ficou nessas duas opções aí. A alternativa, ele fala o seguinte, saturada com corpo de fundo, que pode tornar-se insaturada pelo aquecimento. E a alternativa B, saturada com corpo de fundo, que pode tornar-se insaturada pelo resfriamento. A gente vai ter que lembrar do conceito que a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. E trazendo isso para o gráfico, eu vou colocar determinada situação. Se eu aumentar essa temperatura, aqui eu tenho 20 graus Celsius, mas se eu aumentar essa temperatura mantendo a mesma quantidade de sal e de água, o que é que vai acontecer? Olha só, se eu colocar, por exemplo, 60 graus a 60 graus Celsius, certo? Eu teria, para 100 gramas de água, a quantidade de aqui 42, por exemplo, 41, 42 gramas de sal, tá? Então, eu vou colocar aqui. Eu teria aí 42 gramas, né? Por exemplo, 42 gramas para 100 gramas de água. Novamente, dividindo, esse aqui seria o coeficiente novo. Dividindo por 2, né? Igual a gente fez ali, eu teria aí 21. E teria 50.
Então, veja só, o novo coeficiente seria 21 por 50 gramas. Veja que o coeficiente de solubilidade ele já aumentou com o aumento da temperatura, tá? Igor, mas se tivesse colocado 40, aí teria dado certo. Sim, mas veja que o exemplo é só para me exemplificar que com o aumento da temperatura, a solubilidade aumenta, logo a solução ela vai ficando saturada e agora, com o aumento da temperatura, ela vai se tornar o quê? Insaturada. Quer ver? Olha só, se aumentar mais a temperatura, eu vou ter aqui, colocar 80 graus Celsius. O mesmo processo. Se eu colocar a 80 graus Celsius, olha só, eu vou ter aqui a quantidade, por exemplo, de 46, né? 46, por exemplo. Se eu colocar 46, então vai ser 46 gramas para 100 gramas de água, novamente. Né? 46 para 100 gramas de água. Dividindo por 2 novamente, eu vou ter 23 gramas por 50. Agora, o que aconteceu? Essa solução, ela é saturada, nesse exemplo aqui, certo? Desse novo coeficiente com o aumento da temperatura. Ela é saturada, insaturada ou supersaturada? Agora ela é o quê? Insaturada. Por que ela é insaturada? Porque o novo coeficiente de solubilidade é 23 gramas para 50 gramas de água. Quanto que foi colocado? 20 gramas de cloreto de sódio. Então, não atingiu o coeficiente de solubilidade. Logo, essa solução, com o aumento da temperatura, com o aquecimento da solução, ela se tornou insaturada. Então, a alternativa correta é a A. E agora a gente vai falar sobre as concentrações da solução. Chamamos de concentração de uma solução toda forma de expressar a proporção existente entre a quantidade de um soluto e o solvente, ou então as quantidades de soluto e solução. E quando estivermos estudando as concentrações das soluções, a gente vai utilizar alguns índices. O índice 1 ele vai estar referente à quantidade do soluto presente no meu sistema. O índice 2, ele vai estar representando a quantidade do solvente. E quando não tiver índice, ele vai estar representando a quantidade da solução. Olha só. E agora a gente vai falar, né, entrar realmente no conceito aí das concentrações da solução, e aí a gente vai falar primeiramente da concentração comum. A concentração comum, ela vai nos dizer a respeito da quantidade relativa da massa do soluto presente na solução em relação ao volume desta solução, tá? Então, eu tenho uma fórmula específica para a concentração comum, que é C igual ao M, ó, o índice aqui, olha só, M dividido pelo volume, tá? Então, a concentração comum é igual à massa do soluto, o índice 1 significa soluto, dividido pelo volume da solução. Então, a concentração comum é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Tá certo? E aqui, a concentração comum, a massa vai ser em gramas, enquanto que o volume da solução vai ser em litros. E agora vamos resolver alguns exemplos de concentração comum, para ver como é simples. Se dissolvermos 20 gramas de sal de cozinha em HCl em 2 litros de solução aquosa, qual vai ser a concentração do sal nesta solução? Olha só, ele me dá algumas informações. 20 gramas de sal de cozinha é o quê? É a massa. A massa de quem? A massa do soluto, M1. Em 2 litros de solução aquosa, isso é o quê? É o volume, 2 litros, é o volume da minha solução, então não vai ter índice. Qual a concentração? Ele quer saber o C, né? A concentração. Então, eu vou colocar na fórmula. C, concentração, vai ser igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, C vai ser igual a 20 gramas. É bom colocar aqui, certa unidade de medida,
porque aí quando for na hora de terminar de fazer o cálculo, eu já sei a unidade final. Dividido por 2 litros de solução. Então, a concentração comum vai ser igual a 20 dividido por 2, né? Que no caso vai dar 10. 10 o quê? 10 gramas por litro. Então, isso aqui é a minha concentração comum da questão supracitada. Agora eu trago um outro exemplo, tá? Que requer um pouco da nossa atenção, que é a seguinte, olha só. Num balão volumétrico de 250 ml, adicionam-se 2 gramas de sulfato de amônio sólido. O volume é completado com água. A concentração da solução obtida em gramas por litro é. A unidade de medida da concentração comum é gramas por litro. Só que nessa situação, ele me dá, veja que ele me dá aqui o volume, né? Que isso aqui é o que é o volume, ele me dá em mililitros. Eu vou ter que transformar isso para litros. Eu tenho que prestar um pouco atenção nisso, na conversão de unidades. E ele me dá aqui o volume, né? O volume da minha solução. Adiciona-se 20 gramas de sulfato. Isso aqui é o quê? É a massa do soluto. Tá? O volume é completado com água. A concentração da solução obtida. Quer saber o que é a concentração comum novamente? A primeira coisa que eu vou fazer, né, é converter esse volume em litros, porque eu não posso colocar do jeito que está aí, direto na fórmula, igual eu fiz anteriormente. Então, é bem simples. Eu sei que em 1 litro de solução, eu tenho 1.000, né? Eu tenho 1.000 mililitros. Certo? Então, 250 mililitros, eu vou ter quantos litros aqui? Regra de 3, simples. Então, fazendo aqui a equação cruzada, tá bom? Meios pelos extremos, eu vou ter o quê? Eu vou ter x vai ser igual a 250, né, que é 1 vezes 250, dividido por 1.000, né, ó, x, 0 com 0 corta, então x vai ser igual a 0, né, que é do 25 dividido para 100, 0,25. Então, aqui eu tenho o valor de x. Cancelo mililitros com mililitros, né? Eu tenho aí litros, sobrou. Então, x vai ser igual a 0,25 litros, que representa isso daqui, olha só, 250 mililitros. Tá bom? Agora eu já tenho as informações necessárias, já tenho o volume em litros e já tenho a massa. Agora é só colocar na fórmula. Tá? Então, colocando aqui na fórmula, concentração vai ser igual a massa do soluto dividido pelo volume da minha solução. Então, a concentração vai ser igual a 2, né, que é a massa, dividido, a massa em gramas, lembrando, dividido pelo volume da solução, que é 0,25 litros. Logo, a concentração vai ser igual a 8 gramas por litro. Essa aqui é a nossa concentração comum. Veja que a diferença desta questão para a outra foi apenas a conversão de unidade. Tá bom? Mas de resto, continua a mesma coisa. E aqui eu trago um testezinho para vocês fazerem, tá bom? Então, isso aqui vai valer uma notinha, um pontozinho para vocês, que ele traz um frasco, certo? De cloreto de sódio, aquoso, em que a concentração comum dele é 9 gramas por litro. E ele me dá essas perguntas aí. Eu quero que vocês façam, tá bom? E me enviem.